Marcos capítulo 10, versículo 46. Um texto muito conhecido. Amém? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Uns anos atrás eu tive um aconselhamento com uma pessoa, um jovem, que estava sofrendo muito. E no meio daquele aconselhamento, ele disse algo que me fez calar profundo. Ele disse assim: eu só quero ter uma vida normal. Essa foi a declaração dele. Eu só quero ter uma vida normal. E depois, acompanhando a vida desse jovem, lógico, faz tempo. E é bom contar um testemunho mais antigo, porque você tem os desdobramentos da história. Você tem o desfecho da história. Hoje ele já está até de cabelo branco. E acompanhando aquele jovem, aquela declaração, e observando as pessoas. Faz muito tempo que eu observo as pessoas. E todas as pessoas que sofrem muito, todas as pessoas que sentem que a vida está deslocada, elas têm um mínimo denominador comum. Elas estão sofrendo algum tipo de limitação na vida. Elas estão sofrendo algum tipo de restrição, uma limitação exacerbada. E quando nós olhamos a vida deste homem aqui, o Bartimeu, nós vemos que ele sofria a sua limitação. E nós também podemos sofrer algum tipo de limitação. Às vezes a nossa limitação ela é financeira. Você tem saúde, você tem o coração, tem a mente, mas falta o recurso. Tem o talento para desbravar o mundo, mas falta o recurso. Às vezes nós temos o recurso investido. Temos saúde, mas falta a mente. Não tenho mais mente para isso. Não tenho mais coração para isso. E às vezes a nossa limitação é física. É a saúde. A gente tem o recurso, a gente tem a cabeça, mas a saúde não responde mais. Não dá mais para mim isso. Esse
esse homem que vivia essa limitação, pelo que nós lemos, entendemos que ele enxergava e depois parou de enxergar, e essa limitação gerou outras limitações. Esse problema gerou outros problemas. E o que nós podemos ver aqui, que quando uma pessoa vive esse tipo de limitação, ou uma limitação atroz, vai gerar no mínimo 3 coisas. Primeiro, vai gerar uma dependência. Esse homem vivia uma dependência. Dependência das pessoas o conduzirem, dependente das pessoas o alimentarem, o sustentarem. Gerou uma miséria e ele ficava ali pedindo esmola. Então, quando nós estamos sofrendo muito, nós caímos numa dependência alheia. Ficamos dependendo da ajuda de um irmão, dependendo do governo, dependendo de um familiar. E dura coisa é quando nós vivemos uma dependência. Dura coisa é quando você vive dependendo da boa vontade de alguém. E depender é diferente de precisar. Precisar nós precisamos. Precisamos uns dos outros. Amém? É até aquele cântico que diz: eu preciso de ti, querido irmão. Então eu preciso, né? Pastor Oswaldo, preciso de ti. Marcos, preciso de ti, né? Marcelo, faz tempo que eu não te vejo, preciso de você, já preciso. Precisamos uns dos outros. Eu tenho dó de quem fala: eu não preciso de ninguém. Já viu gente falar assim: eu não preciso de ninguém? É um erro. Eu mesmo já falei isso. Eu não preciso daquela pessoa, daqui a pouco eu estava precisando daquela pessoa. Ou seja, todos como eu, que falam: não preciso de ninguém, daqui a pouco cai no descrédito. Por quê? Precisar, nós precisamos sim num momento pontual de alguém. Isto é a vida. Mas nós não podemos viver uma dependência. Segunda coisa que leva aqui, amado, uma vida com uma limitação, é uma vida sem propósito. Esse homem vivia no meio do caminho. Ele literalmente parou no meio do caminho. Ele não avançou, ficou no meio do caminho. O caminho onde as pessoas iam para casa, ou iam trabalhar, ou iam adorar, ele não ia para lugar nenhum. Ficava no meio do caminho, vivendo a dependência, sem sonhos, sem significação e propósito. Então, quando nós sofremos muito, estamos com a água no pescoço, os nossos sonhos começam a desbotar. Os nossos objetivos maiores, eles se desmoronam, porque nós precisamos de necessidades básicas e precisamos de ajuda para viver o básico. Então o sonho de muita gente não é conquistar o mundo. O sonho de muita gente não é estar na posse do Trump. O sonho de muita gente é simplesmente viver uma vida comum, ter uma família comum, conseguir viver uma vida comum, viver os sonhos comuns. Terceiro, essa limitação nos leva a uma irrelevância, porque a cegueira dele gerou muitos problemas, gerou miséria, ele se torna uma pessoa problemática. E duramente, quando você enfrenta problemas, você começa a ser reconhecido pelo seu problema. E veja que ele nem tinha mais nome, porque as pessoas conheciam ele como filho de Timeu. Bartimeu não era o nome dele, era um conhecido como filho de Timeu. Quem é aquele cara? É o filho de Timeu.
Você sabe o nome dele? Não sei. É o filho do tio. Você vai perdendo sua identidade. Vamos chamar aquela pessoa para viajar? Aquela pessoa não. Por quê? Não quero. E aquela pessoa para festa? Também não. Por que você gosta daquela pessoa? Não chama ela não. E você vai sendo conhecido pelo seu problema. Você conhece aquela pessoa? Não, não conheço. Aquele que está sempre com problema financeiro. Ah, sei quem é. Ele está sempre pedindo dinheiro. Conhece o fulano? Não conheço. Aquele que sempre está doente. Ah, sei quem é. Você vê como que a gente vai ficando conhecido? E aquele cigano, você conhece você? Aquele que está com problema no casamento. Ah, sei quem é. Quando você enfrenta muitos problemas, você vai sendo reconhecido pelo seu problema, e não pela sua personalidade, não pelo seu amor, não pelo seu caráter, mas por aquilo que você está sofrendo. Isso aconteceu com esse homem. Ele começou a viver a irrelevância, o esquecimento, caiu no ostracismo, ninguém nem sabia mais o nome dele. Mas quando nós lemos o texto, nós vemos que a vida dele é transformada e mudada. E esta manhã, Deus tem um ponto de mudança na minha vida, na sua vida, na nossa história. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus está passando, ele está numa marcha. E a sua marcha é uma marcha final indo para Jerusalém. Ele está evitando Jerusalém, ele está no seu último ano, na sua última semana, ele está indo para Jerusalém. Ele sabe que lá em Jerusalém ele será preso, condenado e crucificado. Então ele está indo na sua marcha. E aquele homem, ele ouve falar que Jesus está passando por ali. Jesus não ia passar mais. Era a última oportunidade daquele homem. Abrindo um parênteses aqui, amado, nós nunca sabemos quando é a nossa última oportunidade, ou a nossa única oportunidade. Essa manhã Deus tem oportunidades para a nossa vida, amém? Era o último momento. Glória a Deus, aplauda a porta ao Senhor. Ele é o Deus que nos dá novas oportunidades. E essa manhã é uma oportunidade única. Jesus não voltaria mais, ele estava indo para a cruz. Mas aquele homem, ele ouve falar de Jesus. E ele começa a clamar. E aí está aí o ponto, amado. Quando ele ouve que Jesus estava passando, não somente ele ouve, ele conhece e entende a história, entende quem é Jesus. Por isso ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, domingo aquele homem, ele não ouviu Jesus falar de Jesus naquele momento, mas ele estava ouvindo falar de Jesus, e aquilo ele guardou no seu coração. Então, o primeiro ponto, para nós vencermos as limitações da vida, nós precisamos ter um contato íntimo com a palavra de Deus. Porque ele aprende de Jesus, não somente aprende, mas apreende. Porque aprender é como se fosse uma decoreba. Apreender é quando você guarda no seu coração, é quando você assimila, é quando você entende. Ele entendeu que Jesus era o Messias. Coisas que os judaizantes, os religiosos da época, negaram essa verdade. E ele começa a declarar isso: tu és o filho de Davi, então tenha misericórdia de mim. Ele ouviu falar de Jesus, assimilou e entendeu quem era Jesus, entendeu a mensagem de Jesus, entendeu a mensagem da cruz. Isso foi determinante para a mudança na vida dele. Se você quer uma mudança na sua vida, uma mudança real, você precisa conhecer a palavra de Deus e assimilar a palavra de Deus, muito mais do que de repente buscar um milagre. Porque muitas vezes nós estamos buscando apenas um milagre. E às vezes você liga a TV e está lá olhando. Esses dias eu passei um tempo no hospital, enfim, minha esposa internou, fiquei lá, coloquei na TV, é um milagre. Vem aqui que você vai ver um milagre. Muito mais importante que o milagre
na sua vida é você entender a palavra de Deus. Porque é ela que tem o poder para transformar a vida de alguém. Eu lembro que uns anos atrás, um testemunho antigo, eu não servia ao Senhor, eu me converti em 94. E antes de servir a Deus, eu, 13, 14, até os 16, eu tinha uma vida bem atribulada. Né? E tinha um jovem lá que tudo que eu fazia, ele fazia. Se eu falava, vamos no inferninho, você sabe o que é inferninho? Tudo bem, deixa eu... Vamos no inferninho, ele falava, vou. Eu falei, vamos no samba? Ele falou, vamos. Vamos no forró. Que tinha um forró lá no bairro do outro lado. Se você saísse com uma garrafada na cabeça, estava no lucro. No mínimo é uma facada. Vamos lá. Vamos lá, vamos. Vamos no show de rock do Nirvana, na época foi no show do Nirvana. Vamos no show, vamos no show, tudo que eu fazia. Vamos acampar com os... Vamos. Ele até imitava meus trejeitos. Eu falei, esse cara está me imitando. Tudo que eu fazia, ele fazia. Aí eu me converti. Quando eu me converti, eu fui na casa dele. Fui na casa dele, conversar com ele. E eu falei, olha, Fábio, eu me converti, sou uma nova pessoa, aceitei a Cristo, comecei a falar o que aconteceu comigo. Ele falou, não precisa nem falar. Olha, sua mudança total, sua voz mudou. Teu jeito, você é uma pessoa completamente diferente. Eu falei, ótimo, agora ele vai me seguir. Eu falei, agora eu quero te convidar a aceitar Jesus e ir para a igreja. Ah, não, isso daí não. Eu falei, agora o miserável tem personalidade. Ele falou, não, isso aí não. Vai seguir a sua vida, eu não quero. Você mudou, ok. Segue a sua vida e pronto. Aí passou 2 anos, isso foi já 2 anos depois, 1996, eu era diácono. Eu passando na rua, convidei ele para a igreja. Falei, Jesus, ele falou, eu vou. Me surpreendeu. Eu vou levar minha mãe ainda. Estou com problemas. E quando eu levei a mãe dele e ele na igreja, no meio do culto, a mãe dele caiu endemoniada no meio da igreja. E urrava, e gritava, e ficou roxa. E a gente expulsando o demônio. Foi um sufoco. Teve gente correndo, obreiro correndo. Porque quando o demônio se manifesta, é a hora da verdade. E a gente expulsando, foi eu e meu pai lá, os irmãos. Não sei se o Jefferson se lembra disso. E o demônio saindo, urrava igual uma besta fera no chão. Parecia que estava queimando. Era o fogo de Deus. Queimando vivo o espírito mal. Foi embora. Foi de um sufoco. E ele falou, não, agora eu aceito a Cristo. Pelo amor de Deus. Eu ouvia falar disso, mas é a minha mãe. Eu vi a minha mãe no chão, gritando. E era o diabo, ele falou. Eu disse, eu aceito Jesus. Ele aceitou Jesus. Ele começou a ir na igreja uma semana, uns meses, mas daqui a pouco deixou. Daqui a pouco não vinha mais. Daqui a pouco deu uma desculpa, não veio mais. Desapareceu daí. Eu encontrei, faz um tempo que eu não vejo. E depois eu fiquei observando e pensando. Ele viu a mãe dele no chão e gritando e urrando, parecia um urso. O demônio saiu, ela veio. E isso não foi suficiente para que ele se firmasse, para que ele se convertesse. Porque ele veio pelo medo. Mas daqui a pouco o medo foi embora. Ele veio pelo susto, mas daqui a pouco o susto passou e ele foi embora. Ou seja, amado, o que faz você ter uma experiência com Jesus é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Ou seja, muito
mais que o milagre, nós cremos no milagre, nós oramos por um milagre, mas o milagre é uma consequência. O milagre é um meio para o fim, e o fim é esse contato com a palavra de Deus. Por isso que Jesus lá em Mateus capítulo 12 diz assim: uma geração má e perversa me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser um sinal do profeta Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Mas o sinal do profeta Jonas não termina aí, com ele no ventre do grande peixe, com os gases, com os líquidos sobrevivendo a isso. Mas o grande sinal do profeta Jonas é que quando ele sai do ventre do grande peixe, prega em Nínive, 120.000 pessoas se convertem. Este é o sinal do profeta Jonas. É a pregação que entrou no coração e fez com que as pessoas deixassem os seus maus caminhos. Ou seja, o intuito da igreja aqui é ensinar a palavra de Jesus. Pastor Oswaldo continua pregando a palavra como ela é, porque nós precisamos disso, uma igreja que entende a palavra de Deus. Muito mais que o milagre, amado, o milagre vai acontecer na sua vida, mas você precisa entender quem é o Senhor na sua vida, o objetivo de Deus na sua vida. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Segundo, amado, para você vencer as suas limitações, você precisa vencer as oposições e os opositores. Porque quando aquele homem ouve falar de Jesus, Jesus estava passando ali na sua caminhada final, ele ouve, ele não perde a oportunidade, ele começa a clamar e a clamar. Então se levantam as pessoas e falam: é melhor você se calar, é melhor você ficar quieto, porque você não é ninguém, você está chamando a atenção. Porque quando o pobre chama a atenção, as pessoas falam: fica aí no seu lugar, recolha-se a sua insignificância. Quando alguém que está lá embaixo começa a chamar a atenção, sempre vai ouvir alguém falar assim: fica no seu canto, baixa a tua bola. Mas a Bíblia diz que quanto mais as pessoas falavam: ó, fica no teu canto, cala a tua boca, recolha-se aí, mais ele gritava, mais ele chamava atenção, mais ele esperneava, mais ele se sacudia. E quanto mais as pessoas falavam: fica quieto, mais ele se levantava. Amado, se você quer viver o impossível, você não pode desistir. Se você quer viver uma vida não somente normal, além do normal, você tem que ser uma pessoa perseverante. Você tem que vencer as suas oposições, você tem que vencer os opositores, você tem que vencer as dificuldades, as adversidades, as situações adversas, porque senão você não avança. Tem muita gente desistindo do evangelho, desistindo da família, desistindo dos seus sonhos. Amado, não é tempo de desistir, pelo contrário, é tempo de se levantar, de firmar o pé, dizer: eu não vou desistir. Tem muita gente dizendo para desistir, tem muitas pessoas dizendo: ó, isso aí não é para você, eu já tentei isso, ó, isso aí dá um trabalho que você não quer saber, nem tente. Amados, muitos são os ministradores da incredulidade, muitos são os destruidores de sonhos, muitos são as pessoas infelizes. E o infeliz, ele não quer que todos sejam felizes. O infeliz, ele quer que todo mundo seja infeliz. Ou seja, amado, tem muita gente querendo ver você infeliz. Ele vai se sentir bem por isso. Mas Deus não te chamou para ser infeliz. Amém? Deus não te chamou para andar de cabeça baixa. Deus não te chamou para andar meio sem graça. E quando as pessoas perguntarem para você como vai sua vida, você vai dizer: está tudo bem, graças a Deus. Se está com um monte de problema, você vai dizer: estou bem, graças a Deus, porque Deus é comigo. E a Bíblia diz que ele gritava, e
de Jesus passando, e a Bíblia diz que tinha uma numerosa multidão. Ele dá essa ênfase, uma multidão já é muita gente, mas ele diz uma numerosa multidão, ou seja, para aquele homem se destacar, ele tinha que gritar mesmo. E ele gritava e não parava. Amado, olha para mim, você não pode parar. Amém? Fala para o teu irmão isso, você não pode parar. Não é tempo de parar, amado. É tempo de perseverar. Pelo contrário, é tempo de andar com mais intensidade. Agora é o momento de você crer. Agora é o momento de você colocar todas as suas forças. Esse é o momento de você se levantar. E ele gritava, e Jesus não ouvia. Mas ele desistiu não. Gritou, até que Jesus, na sua caminhada, ele tinha muita coisa para fazer naquela semana. Ele para a sua caminhada para atender aquele homem. E Jesus fala, chama ele. E é engraçado que aquelas pessoas que falaram, olha, se cale, fica quieto, recolha-se no seu lugar, quem é você que está fazendo um barraco aqui? Sempre tem os dominadores. Foram as mesmas pessoas que disseram, tem bom ânimo. Ele é contigo, varão valoroso. Amado, as mesmas pessoas que te criticaram são as mesmas pessoas que vão te elogiar. São as mesmas pessoas que vão reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Tem bom ânimo, Ele é contigo, Ele te chama. Aí o quadro mudou. Porque quando a vitória vem, amado, aí aparecem os amigos, né? Quando entra o dinheiro no bolso, quando entra o destaque, eu sempre acreditei nessa pessoa. Né? Já ouviu isso? Eu sempre acreditei nele. Estava lá, sempre dei apoio. Né? Aí os apoiadores aparecem. Quando está lá em cima, está cheio de apoiador. Você precisa acreditar em alguém quando ela está lá embaixo. Amém, amado? Você precisa dar apoio para alguém quando ela está lá embaixo. Porque quando ele está lá em cima, ele já venceu e não precisa mais de apoio. Na igreja, quem precisa de apoio é quem está frágil. Amém? São essas pessoas. E Jesus então chama ele. E a Bíblia diz que ele joga a sua capa. Porque ele vivia com aquela capa. E dizem os entendidos que aquela capa que ele tinha era uma capa peculiar de quem vivia na rua. É como se você andasse no centro da cidade. As pessoas em situação de rua, elas usam um cobertor bem específico. Não sei se você já viu. A gente já trabalhou com um trabalho de misericórdia, né? Dando sopa, evangelizando na madrugada, travesti. Pessoas em situação de rua, aí dá aquele cobertorzinho. Está com frio até esse cobertorzinho. É um cobertor bem específico. E ele tinha essa capa. E essa capa não somente era um cobertor, era como se fosse uma autorização de Roma para que ele pudesse pedir esmola. É como se fosse uma legalização para ele. Está autorizado a pedir esmola. Porque é isso que o governo te dá. Uma autorização para ser miserável. Esse governo ou o outro, o governo só te dá autorização para ser miserável. Ele disse, não preciso mais dessa capa. Eu não preciso mais depender dos homens. Porque o Senhor me chama agora. Eu não preciso mais viver cabisbaixo, triste, vivendo em humilhação. O Senhor me chama agora. Amado, nesta manhã, Deus quer tirar você da dependência. Deus quer tirar você da vergonha. Deus quer tirar você da humilhação. Porque Deus viu a sua situação. Deus viu o seu clamor. Deus viu o teu choro. E o Senhor te chama. Amado, não temas, igreja, não temas. O Senhor vai mandar te chamar. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai te tirar de baixo e te colocar em cima. O que se fará com o homem que o Senhor quer honrar? Deus vai honrar a sua vida, não temas.
Deus vai te tirar dessa miséria, Deus vai te tirar desse sofrimento, Deus vai te tirar dessa mazela. O teu tempo de Deus chegou. Aleluia. O teu tempo em Deus chegou, amado. Teu momento com Deus chegou, porque Deus te chama. Ele parou tudo que ele estava fazendo. Ele deu uma pausa na sua agenda para atender aquele homem. Amado, o Senhor é aquele que te atende essa manhã. O Senhor é aquele que te atende para tudo que Ele está fazendo, para te ouvir. O que queres que eu te faça? Foi a pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver? E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, tudo isso aconteceu, não foi por minha causa, é o que Jesus está dizendo. Por mim eu teria passado batido. Por mim eu teria passado em branco, eu não te ouvi. Mas porque você acreditou em mim, porque você clamou, a tua fé te salvou. Ou seja, foi o Bartimeu, foi esse homem chamado Bartimeu que provocou esse milagre, que provocou essa situação. Foi esse homem que trouxe o milagre para a vida dele. Jesus aqui não agiu de íntima compaixão. Foi Ele que chamou, Ele que provocou. Amado, é tempo de provocar todo o bem do Senhor na nossa vida. Amém. É tempo de clamar, é tempo de buscar, é tempo de viver o melhor de Deus para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa família, para a nossa igreja. Não é tempo de desistir, é tempo de avançar, porque você vai viver e ver o milagre de Deus. E Jesus vai lá e o cura. Não foi complicado Jesus fazer uma cura. Jesus vai lá e cura. Não é complicado Jesus mudar a nossa vida. E quando ele cura esse homem, nos leva ao terceiro ponto. Esse homem agora curado, a Bíblia diz que ele segue Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Porque antes ele estava procurando Jesus porque ele tinha uma necessidade, ele tinha uma dor, ele tinha uma situação. Mas o milagre veio, o milagre aconteceu, e agora ele seguia Jesus, não por causa do milagre, não porque ele queria alguma coisa, mas agora ele seguia Jesus, simplesmente porque ele conheceu Jesus e seguia Jesus simplesmente para adorá-lo, para segui-lo, para estar junto com ele. E a pergunta que eu faço para você, você que veio aqui essa manhã, você veio atrás de um milagre, você veio atrás de uma solução? Eu posso te dizer, Deus vai solucionar o seu problema. Amém. Não temas, Deus vai te ajudar. Não temas, Deus vai te responder. Esse problema já está resolvido. Amém? Esse problema já está resolvido. Lembra de Saul? Procurando as ovelhas, o profeta disse: não, esse problema já está resolvido. O que eu tenho com você é outra coisa. Você veio aqui procurando a solução dos seus problemas, amado. Esse problema já está resolvido. Mas Deus tem algo para você, Deus tem outra coisa. Então este homem passou a seguir a Jesus, não pela necessidade da vida, mas pela necessidade de adorar. Amém? Amém. Ou seja, vai chegar um momento, e já chegou, que nós vamos adorar ao Senhor, independente se a nossa vida está boa ou má. A nossa adoração ao Senhor, será primazia. Amém? Amém? Nossa adoração ao Senhor vai independer. Se você tem limitação, se você tem um problema de saúde, se você tem dinheiro no bolso. Esse homem passou a seguir Jesus. E seguir Jesus, amado, é muito mais do que viver uma vida normal. As pessoas têm um sonho de viver uma vida normal, mas com Jesus você vai viver uma vida
extraordinária. Não mais uma vida ordinária. As pessoas querem uma vida ordinária. É o sonho delas. Mas Deus tem um sonho maior. Uma vida extraordinária. Amém. Quando você vê na sociedade alguém que venceu na vida, é alguém que lutou, que estudou, que ganhou o seu dinheiro, que formou a sua família, que conquistou o seu espaço. É um vencedor. E nós queremos ser vencedores. Mas aquela pessoa que aceitou a Jesus, que segue Jesus pelo caminho, que acredita, que não segue mais pelas mãos, pelas proezas que as mãos do Senhor faz, mas pela sua face que regenera e salva, essa pessoa é mais que vencedor. Então você não é uma pessoa vencedora. Deus quer te fazer mais que vencedor. Amém? Talvez não vencedor segundo o mundo, mas vencedor segundo o propósito dele. Ele deixa tudo e segue Jesus pelo caminho. Amém? É tempo de você seguir a Jesus, não por aquilo que ele faz, não como bênção, mas como abençoador. Me faz lembrar daqueles leprosos. Eu estou finalizando, pastor, estou até com vergonha já. Aqueles leprosos que encontraram Jesus, eles vieram ter com Jesus e pediram ajuda, porque eles viviam isolados. Eles viviam excomungados. E Jesus propõe um ato de fé. Vão e se apresentem ao sacerdote. E quando eles vão, eles ainda estão doentes. Eles ainda estão desfigurados. Um olhou para o outro e falou: você ainda está feio. Uma vez eu entrei no leprosário, fazer um trabalho de evangelização na cidade de Itu. E eu fui visitando o leprosário, evangelizando, passei o dia inteiro lá. É uma coisa dramática. Eles vivem lá isolados. E eu estive lá evangelizando. Passei o dia inteiro, almocei com eles. E eles foram, um olhou para o outro e falaram: olha, não está bonito. Está ruim ainda, está feio. Vamos prosseguir. Mas vamos acatar a palavra profética. Amém? Às vezes é pregada a palavra aqui. Não está acontecendo, mas não tema. Prossiga a tua caminhada. Vai acontecer. Meu irmão, vai acontecer na sua vida. Amém. E a Bíblia diz que eles foram. E daqui a pouco se olharam. Um olhou para o outro. Estava com aquela pele lisa. Aquela pele bonita, né? Não era nem pele de adolescente, que adolescente ainda tem umas espinhas. Era uma pele de bebê. Estavam bonitos, como se fosse passado por um tratamento estético. Estavam bonitos. Eles correram para ir para ter com o sacerdote, para o sacerdote colocar eles de volta em comunhão, porque eles estavam isolados. Correram para ter a sua vida de volta, encontrar os parentes, namorar, casar, ter uma vida normal novamente. Mas a Bíblia diz que um homem parou e falou: não posso seguir minha vida sem voltar e adorar e agradecer a Ele que mudou a minha vida. Ele volta dando glória a Deus e adorando, e o Senhor sente falta dos outros 9. Cadê os outros 9? Que eu fiz bem e foram embora. Amado, o Senhor sente falta da tua adoração. O Senhor sente falta da tua gratidão. O Senhor sente falta de você falar: Senhor, obrigado. Amém?